Hoje, no dia 30/4/2025, tivemos um culto ao ar livre, hoje, na cidade de Salto, pela Comunidade Cristã no Brasil. Onde atende o nosso querido ancião, irmão Ezequiel Marques. Deus preparou, está aqui do meu lado, meu querido e amado irmão, de Santana de Parnaíba, onde vai começar a obra da Comunidade Cristã no Brasil, lá, nosso irmão Marciano. É isso, irmão Marciano? Isso. O Marciano congrega na Congregação Cristã no Brasil, tem toda a liberdade e está vindo conosco para fazer esse trabalho de resgate da Comunidade Cristã no Brasil. Uma igreja oriunda da congregação, respeita a congregação, portanto nós tiramos de nós todo o exagero, como nós somos a eleita de Cristo, a santa obra de Deus, o santo ministério, aqui a igreja que salva, nada disso. A graça de Cristo aqui, nada disso. Os frutos que entram para a Comunidade Cristã no Brasil, cada igreja é atendida a sua própria igreja, não é mandado nada de porcentagem para a sede, etc. e tal. Então o fruto entra ali, é aquela irmandade que vai ser atendida com piedade, manutenção e construção de igreja. Esse daqui é o livro de coleta da Comunidade Cristã no Brasil. Tá aqui, tá? O irmão vai anotar tudo que entrar, vai anotar tudo que sair, vai anotar 2, 3 pessoas de testemunha. Se entrar R$1.000 aqui nesta casa de oração de coleta, esses R$1.000 não é para o irmão mandar para lugar nenhum, não para São Paulo, não, nada disso. Os R$1.000 que entrar aqui vai ser atendido a irmandade daqui, vai cuidar da piedade daqui, precisa fazer uma pinturinha na igreja, vai fazer aqui, aos olhos da irmandade. Quem contribuiu vai ver os feitos neste lugar aqui sendo prosperado material e espiritual. Só quem concorda, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Nós não estamos abrindo aqui filiais, né, como aqui, uma filial da Comunidade Cristã no Brasil vai mandar uma porcentagem de dinheiro para São Paulo e vamos... Nada disso, irmão. Foi isso que chamou sua atenção, não é, irmão Marcelo? Com certeza. Graças ao bom Deus. Um trabalho de resgate e também de amor. Não jogar ninguém para fora, não condenar ninguém, não expulsar ninguém, falar que as pessoas são pecadoras, não, nada disso. Nossa missão é pregar o Evangelho de Cristo, que Jesus veio para nos perdoar e amar, e dizer ao pecador: vá e não peques mais. Cada latinha tem um valor. Igreja é uma pessoa do bem, vai tomar um cafezinho conosco. Aqui, ó, o fruto que entra é para nós tentar cuidar dessas pessoas, esses amigos, esses irmãos que têm uma alma, que têm desejo de servir a Deus, né? Meu amigo? Amém. Glória a Deus. Antes de você criticar alguém e criticar o trabalho, veja o que está sendo feito no trabalho. Antes de você criticar alguém e criticar o trabalho, veja o que está sendo feito no trabalho. Antes de você criticar alguém e criticar o trabalho, veja o que está sendo feito no trabalho. O trabalho aqui não é para prédios e nem para enriquecer ninguém. Aqui nós cuidamos de vidas, de pessoas, antes de cuidar de almas. Vamos finalizar junto assim, tá? Vamos falar. E assim, irmão. Ao meu lado está o meu querido e amado irmão Júnior, na verdade Eduardo Júnior. Foi cooperador de jovens 3 anos e 7 meses, região do Fazenda Rio Grande, e foi cooperador oficial pela Congregação Cristã no Brasil 7 anos, não é isso, irmão? Sim, 7 anos. Servo de Deus, veio junto conosco para conhecer a Comunidade Cristã no Brasil. Isso aí, ó, Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Aí, meu. Glória a Deus. Como o servo de Deus estava observando o trabalho pela Comunidade Cristã no Brasil, é um trabalho de resgate, é um trabalho de cuidar dos mais necessitados, dos menos favorecidos, né? Pessoas exiladas, pessoas que perderam ali um casamento, pessoas que foram uma causa
julgada complexa e etc., vendo o nosso trabalho, também passou, né, um processo que a Irmandade de Curitiba sabe, servo de Deus, juntamente da esposa, dos filhos, tudo firme, ele servindo a Deus, esposa organista, tudo. Mas o servo de Deus veio passar um processo de até uma perseguição ao dom de Deus, alguma coisa, e depois veio acarretando muitas coisas. O servo de Deus achou melhor ficar junto conosco nesse trabalho que está nascendo numa manjedoura. É isso, irmão? Sim, irmão. Numa simplicidade, a obra da simplicidade. E o que me chamou a atenção, irmão Júnior, sabe o que foi? Nós fizemos uma live, vou até colocar ela aqui. Quando o irmão falou assim, irmão Júnior, quem conhece o irmão Júnior? Você, a região de Curitiba, a região metropolitana ali de Curitiba, Fazenda Rio Grande, etc. Conhece o irmão Júnior, sabe que ele ia atender os cultos, busca dos dons, as igrejas eram cheias. Na igreja do irmão mesmo, no IP, era muito cheio, né? E o irmão falou assim, irmão Isaías, nem se nós atendermos culto debaixo de um pé de árvore, nós estamos aqui para servir a Deus. Foi isso, não foi? Sim. Aí o céu é o nosso limite. Aí você vê que não precisa de um púlpito para pregar. Você pode pregar debaixo de uma árvore, debaixo de uma marquise. Aí você vê que você não precisa olhar para uma placa para entrar para pregar a palavra. Porque se Jesus pregou na sinagoga, se Pedro pregou na sinagoga, se João pregou na sinagoga, por que nós não podemos ser mandados por Deus para pregar em algum lugar que está no erro, para trazer os povos na realidade e poder entrar no céu pelas portas junto conosco? Então, essa é a minha crença. Glória a Deus, bem respondido. Algo mudou dentro dessa... E hoje, no dia 30/4/2025, se cumpriu na cidade de Salto. O irmão saiu de lá de Curitiba, da sua região metropolitana ali, né, Fazenda Rio Grande, veio até Francisco Morato, pegou eu, o irmão Marciano, pegou o irmão Ezequias, que é auxiliar de cooperador, o irmão Ezequias de Mariporã, e fomos para Salto. O irmão presidiu o culto hoje em um ar livre, em um local, e quando eu olhei, você estava embaixo do pé de árvore. Santo Deus. E se cumpriu o que o irmão falou. O irmão disse, nem se for debaixo de um pé de árvore, irmão, nós estamos aqui para louvar a Deus, né? E o que eu achei muito bonito, que o dom que estava no irmão, na congregação, parece que não foi tirado, parece que continua a mesma coisa, né? E tem pessoas que acham assim, poxa, saiu da congregação, o dom saiu. O que você acha nesse ponto? Na verdade, assim, irmão, a gente sabe que por um lado é falta de conhecimento, que em Oséias capítulo 4, verso 6, está escrito que é por falta de conhecimento que o povo sofre, né? E por outro lado também uma cultura que foi disseminada por muitos anos no que diz respeito ao exclusivismo, que faz com que as pessoas pensem que o dom de alguém ou a maneira que a pessoa serve a Deus está condicionada ao templo, mas a palavra fala, inclusive em Efésios, que o Senhor Jesus, ele foi ao céu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, o que eu glorifico a Deus é que, independente dos processos que nós passamos nas nossas vidas, no que diz respeito à parte material, as dificuldades entre erro e tentativa, tanta coisa, Deus achou graça em me constituir como fiel depositário da sua bendita palavra, e eu ainda sinto dentro de mim o dom do Senhor manifestado. Glória a Deus. Como está no coração do irmão, como está no coração de tantos outros que estão conosco, que lá atrás tiveram a oportunidade de ser mais um na multidão, e hoje estamos ao pé da cruz, porque hoje eu sinto verdadeiramente o que é ter compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo, ter compromisso com a palavra, e dia após dia fazer uma reforma íntima, buscar onde errou para poder acertar, e eu vejo a benção de Deus sobre nós todos os dias, por conta desse sentimento. E foi uma coisa tão bonita, e eu vou mostrar para vocês a pregação, que dentro desta pregação da simplicidade, 17 mil pessoas assistiram e 500 pessoas se inscreveram no canal
por causa dessa simplicidade. O que você achou da comunidade, essa simplicidade que foi acolhida, etc e tal? Como que você achou? Na verdade, assim, o que a gente observa, a minha visão em relação à comunidade cristã no Brasil hoje é que nós sabemos que tanto na Congregação Cristã no Brasil como na Assembleia de Deus, as igrejas mais antigas têm os crentes chamados saudosistas. E o que são os saudosistas? São aqueles que têm saudade daquele tempo antigo em que a casa do crente era chamada casa de oração, Povo do Glória, em que havia cultos domésticos, até as crianças eram ensinadas a brincar de cultinho. O povo era considerado, falando agora da Congregação Cristã, o povo do Glória, e era muita coisa que era feita dentro da simplicidade, assim, pessoa semi-analfabeta levantava na palavra, o Senhor tomava ele com palavras simples e enchia uma igreja de glória. Eram muitos milagres, muitas coisas, mas é como diz a palavra, pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muitos se esfriou. E talvez assim aquela busca pela luxúria, aquela busca pela grandeza, aquela busca às vezes por algo que seja faraônico, talvez para representar o que está em Tito, capítulo 2, que somos um povo zeloso, especial de boas obras. Conheça as tuas obras, e que não pode sofrer os maus, e que tens a paciência e retens a sinceridade, e puseste à prova os que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Mas tenho contra ti que deixaste o primeiro amor, a primeira caridade. Então, onde que eu quero chegar com isso? Eu entendo que a comunidade cristã no Brasil ela está buscando justamente a primeira caridade. E por que nós temos que buscar a primeira caridade? Voltando em 2 de Efésios, ou melhor, a igreja de Éfeso recebeu essa carta do Senhor Jesus em Apocalipse no capítulo 2, é a primeira carta, né? Voltando aos Efésios, o que a gente percebe é que eles se perderam. E por conta de terem se perdido, eles já não tinham mais aquele fervor de antes, aquele amor de antes, aquela consideração de antes, aquela preocupação com aquele que estava ali. E muitas vezes a religiosidade deve ter entrado lá, como a gente vê que a religiosidade tem entrado em vários lugares. E a comunidade cristã no Brasil ela não prega a religiosidade, ela prega Jesus Cristo, não se preocupa com a luxúria, não se preocupa com templos faraônicos. Nós vemos que nós nos vestimos tão rápido para o culto, né? Ninguém se preocupou quem que estava mais alinhado ou menos alinhado, e cada um foi fazer aquilo que era necessário. Chegamos até um pouco fora do horário por conta do trânsito que pegamos, né? Mas eu percebo que é uma irmandade mais amorosa, uma irmandade mais simples, e que tem aquele sentimento de buscar essa primeira caridade, para que não seja removido o castiçal, para que não haja aquela situação de Jesus vir como ladrão, porque o Senhor Jesus virá como ladrão para aqueles que deixaram a primeira caridade. Então é por isso que eu sinto a alegria de fazer parte desse projeto de resgate, abraçar aqueles que precisam ser abraçados, visitar os parados, visitar os cansados, ver Deus convertendo almas, como nós vamos ter batismo e fazendo em Rio Grande daqui a uns dias, e saber que a nossa preocupação não é uma crença exterior, mas uma crença interior, sabendo que na simplicidade até o pardal achou lugar na casa de Deus, como está no Salmo 84. E o mais bonito de tudo isso, irmão Júnior, é que começou a obra em Peruíbe, nós já temos mais de 40 igrejas, mas começou a obra em Peruíbe dentro de um mês. Vamos ver a evolução, o início, começo, né, e a evolução. Em Peruíbe, menos de 30 dias já teve um pedido de batismo de um senhor chamado Valdir, 64 anos de católico, nunca batizou igreja nenhuma, se converteu ali. E além do resgate, há uma evangelização. Olha que lindo.
Em nome de Jesus Cristo te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Pode sentar devagar. Glória a Deus! Santo nome do Senhor! Glória a Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Santo Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Pode ir lá, irmão. Ajuda ele aqui. Glória a Deus! Pode cantar. Glória a Deus! Alamandaia! Glória ao Senhor! Abra a boca para dar glória a Deus, irmão! Glória a Deus! Alamandaia! Ajuda ele! Alegria no céu, irmão! Em menos de 30 dias começou a obra em Curitiba, né? Fazenda Rio Grande, Curitiba, depois vamos falar o nome das igrejas ao redor. Em menos de 30 dias, mais 2 almas pediu batismo. Então, para você ver, o Deus está nesse trabalho da simplicidade. Quais são os lugares lá? A obra começou em Fazenda Rio Grande, temos ali no Gralha Azul, né? Os cultos são no domingo às 20 horas, tivemos que mudar por necessidade, por conta de alguns movimentos que aconteceram após a chegada da comunidade lá. E Tatuquara, Curitiba, a gente preparou que a obra começou dentro da casa de uma família que tem uma história que eu sinto assim da parte de Deus, que Deus realmente ama muito essa família. Glória a Deus. Porque, falando por parábola, quem é jogado fora e é dado as costas, e de repente Deus vem buscar, é porque tem amor. É verdade. Glória a Deus. Observamos que quando o Senhor Jesus, Deus mandou a palavra, inclusive esses dias lá na Fazenda Rio Grande, Isaías capítulo 43, fala, só Deus resgata Israel, né? A palavra foi em Isaías capítulo 42, fala a respeito do servo do Senhor. E a palavra veio falando que o servo do Senhor era o eleito do Senhor, a quem o Senhor se comprazia. Não faria sua voz se ouvir sobre as praças, e pela vontade do servo do Senhor não se apagaria o pavio, e a cana trilhada não se quebraria, nem se secaria. Glória a Deus. E quando a gente fala a respeito da cana trilhada, é uma coisa tão interessante, que os canaviais em Israel não são como os canaviais aqui no Brasil. Aqui no Brasil se cultiva cana-de-açúcar para que nós tenhamos açúcar, o etanol falando combustível. Lá os canaviais são os chamados cálamos, que são as canas aromáticas. E tem uma grande exportação, pelo menos na época da palavra de Deus, quando foi escrita essa palavra, se tem notícia de uma grande exportação para a região de Tiro, para a região de Nínive e para outros lugares que os navios mercantes sempre levavam as canas aromáticas. E separava-se as primícias para o serviço sacerdotal, se separava as canas tipo exportação, que eram as melhores, e as canas que não eram enquadradas nessa condição eram as canas que ficavam no comércio regional, para se fazer um unguento, a mirra, aloés e outras especiarias da época. Mas o Senhor Jesus, ele não se preocupou com a cana separada para o serviço do templo, ele não se preocupou com a tipo exportação, que era para ser a melhor, e nem com a regional. Ele se preocupou com a cana trilhada, que é aquela que fica no meio da trilha e a predestinação dela era se secar e se quebrar. E por que Deus dá a graça de falar isso aqui, irmão, mediante esse pequeno relato? Que essa família era uma cana trilhada e que a predestinação era se secar e se quebrar. Mas pela misericórdia de Deus, o Senhor olhou para a cana trilhada e antes dela se secar, surgiu um perfume. Glória a Deus. E é dessa família
que vai ser batizada 2 almas, 2 adolescentes que vão crescer e servir ao Senhor junto conosco lá em Curitiba. Glória, glória. Temos a Areia Branca dos Assis também, que a obra começou no bairro Avencal, debaixo de bastante guerra, porque quem é do Espírito entende as coisas do Espírito. E quem às vezes vive na carne não consegue entender o que o Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos. Quando Pedro olhou para o Senhor e falou: Senhor, vejo pessoas que estão orando, curando e profetizando em teu nome, e eu as proibi para que não mais o fizessem, todavia continuam fazendo. Tu podes me dar autoridade para que eu vou lá e faça descer fogo do céu para destruir essas pessoas? E Jesus disse: olha, não lhes proibais, e tampouco lhes queira ou faça mal, porque aquele que não é contra nós é por nós. Glória a Deus. Glória a Deus. E infelizmente, irmão, não são todos que entendem isso aqui. Proibições, perseguições e tantas coisas, mas nós tivemos o primeiro culto no Avencal, e nesse culto, através desse culto, já houve o resgate de uma família, e assim a obra de Deus vem crescendo, irmão. Que nós observamos as canas trilhadas que Deus está dando a graça de resgatar, como o Telêmaco Borba, o irmão Fernando está firme lá. Temos também Castro, nosso irmão Andrei, perto de Carambeí, está firme lá. E nós estamos todos abraçados na mesma causa, para que a cana trilhada não se seque, não se quebre, e o pavio não venha parar de fomegar. Glória a Deus. Glória a Deus. E a comunidade cristã no Brasil não é a obra de Deus. A obra de Deus é você e a sua família. Eu e a minha família. E o que o servo de Deus está dizendo de obra de Deus são essas famílias que estavam como canas trilhadas para poder ser destruídas. Mas o Senhor colocou nela aroma da graça, que é o favor imerecido. E isso que nos faz fortalecer, né, irmão? Em saber que estamos pela comunidade cristã no Brasil, mas o nosso foco é Cristo Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Outro dia eu vou fazer um podcast com meu querido irmão que está aqui ao meu lado, e ele vai contar a saída dele da CCB e vindo para a comunidade cristã no Brasil, no Marciano. Irmão, o irmão Júnior, lembra do tempo que eu pregava na congregação, que eu atendia a obra? Eu acompanhei esse tempo, tinha muita coisa no YouTube, sempre fui um exímio admirador do dom que Deus colocou no teu coração. Glória a Deus. O dom é dado por Deus, Deus dá o dom. Deus não emprestou dons aos homens, Ele deu dons aos homens. E hoje, Deus dá graça do meu querido irmão está trabalhando ao meu lado. Para mim é uma grande honra ter esses 2 companheiros, com mais outros companheiros, até você, que você está sempre comigo aqui. E o irmão acha que eu mudei muito da forma que era pregador na congregação para a forma que sou pregador hoje na comunidade, irmão? Irmão, assim, a palavra fala lá em 1 de Hebreus, salvo engano, que Deus faz dos anjos vento e dos ministros labareda de fogo, né? Falando dos anjos, quando Deus faz os anjos vento, é conforme a vontade dele. Que às vezes passa um vento no hospital e leva a enfermidade embora. Glória a Deus. Às vezes passa uma brisa e dá o sinal para alguém que está orando. Então essa é a maneira que Deus trabalha com os anjos, só que os anjos eles são atemporais. Eles foram criados para ser eternos. Os ministros, eles já são presos à cadeia temporal. Então, nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Então, assim, sempre Deus dava graça, pelo menos quando eu atendia a congregação, sempre falava a respeito. Eu conheço aquele irmão do tempo da labareda alta. E quando eu falava da labareda alta, alguém às vezes fala, na simplicidade que eu já vi, o auge do dom, né? E assim, eu conheci o irmão do tempo da labareda alta, né?
E posso dizer que não diminuiu a labareda. Inclusive, até agora eu estou atendendo o culto lá na Fazenda Rio Grande, na comunhão do culto que o senhor atendeu. Porque... Tá em fogo alto aí. Não, é que a minha labareda é baixinha, né? Eu vou na sombra, né? Vocês viram aí o tanto de ciência, sabedoria que o irmão falou aqui, que a gente fica até perdido, tanta coisa bonita, né? E o que está no coração salta pela boca. O coração do irmão está cheio de mistério, enigma, pureza. Então está sempre saltando pela boca, né? Todo esta formosura, né? Além de ser formosura, ter essa excelência da essência. Mas uma coisa é certa, né? Hoje a nossa labareda pode estar alta, pode estar média, como de muitos homens de Deus que vieram antes de nós, né? Mas a velhice, ninguém pode competir com o tempo, né? Ou as tribulações do dia a dia, as coisas vão se levantando e a labareda ela pode diminuir, mas fogo nunca deixa de ser fogo. É verdade. Glória a Deus. Né, irmão? Glória a Deus. Tanto que a gente vê que tem aquele irmão que tá velhinho já, antigo na graça, antigo no ministério, às vezes alguém não dá nada por ele, mas quando chega perto, se chegar perto vai se aquecer, porque é ministro. Então é labareda de fogo. Glória a Deus. Eu fiz essa pergunta aqui para os irmãos, né, para o irmão na frente dos irmãos, porque eu quero chegar justamente nesse ponto, que a comunidade cristã no Brasil, ela não é movida por dinheiro. Ela não é movida por condições financeiras. Ela não é movida por fama. Ela é movida pelo dom de Deus e pela simplicidade. O irmão tem o dom de Deus. E muitos que estão nos assistindo têm o dom de Deus. Esse irmão Marciano tem o dom de Deus. Então, quando você vem na comunidade cristã no Brasil, que você sente o dom de Deus, você fala assim, rapaz, é o que o irmão falou no começo, no início. É querendo voltar lá atrás, desde o tempo da Rua Azusa. Enquanto eles pregavam aqui, quem passava do outro lado da rua, soltava o câncer na hora. Porque fala pelo dom de Deus. E o dom de Deus, tudo discerne, nunca é discernido. Né? Então você que tem o dom de Deus, é o irmão Júnior que vai te responder agora. Aqui, o irmão sentiu que nós perseguimos o dom de Deus? Ou nós temos prazer do dom de Deus? De modo nenhum, irmão. Não sinto nenhum pouco de perseguição. Não vejo questão de porfia, inveja ou alguma situação. Muito pelo contrário, sim, incentivo que se busque, porque quanto mais alimento houver na despensa para o despenseiro, melhor e mais sortido fica o buffet. E quanto mais comida tiver no buffet, mais gente vem se alimentar. E na sala do banquete, né, meu Marcelo? O estandarte é o amor. Isso aqui não são frases decoradas, mas é o que está dentro do coração. Nós vamos ouvir um pedaço da pregação aqui e depois vamos falar alguma coisa aqui. Ouça conosco o culto que foi feito hoje na cidade de Salto, lá embaixo de um pé de árvore. O culto ao ar livre. Os conselhos da palavra de Deus, Deus seja louvado. Amém. Deus me dê a graça de até aqui atender o culto, mas tem um servo de Deus entre nós. O Senhor pode usar de um deles com a bendita palavra. Glória a Deus. Irmão Ezequiel, Deus te mostra a palavra, irmão. Irmão Isaías, Deus te mostra a palavra. Irmão Ezequias, servo de Deus, Deus te dá. Irmão Marciano, glória a Jesus. Mas é isso. Deus te dá. Os irmãos, irmão Ezequiel, glória a Deus. Os irmãos, Deus nosso Pai, seja louvado. Amém. O Senhor fez clara a revelação da palavra no livro do profeta Daniel. Glória a Deus. Aleluia. Daniel capítulo 5.
Livro de Daniel, no capítulo 5, onde o assunto da palavra é o banquete de Belçazar. Glória. Os irmãos da live estão conseguindo ouvir bem? Esse é o momento de nós ouvirmos a palavra. E é importante que todos nós entremos na comunhão para que o Senhor faça nos saber qual é a sua divina vontade nas nossas vidas. Glória. Daniel capítulo 5 diz assim a palavra de Deus. O rei Belçazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belçazar provando o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estava em Jerusalém, neles o rei, seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, que escreviam de fronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E clamou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. Então falou o rei, dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esse escrito e me declarar sua interpretação, será vestido de púrpura. Trará uma cadeia de ouro ao pescoço e no reino será o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belçazar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, pois, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete. Então falou a rainha e disse: ó rei, vive para sempre. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Há no teu reino um homem no qual há o espírito dos deuses santos. Nos dias de seu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele lhe dará a interpretação. Estes versos. Amém. Recomendo que os irmãos terminem de fazer a leitura em casa, devido ao adiantado da hora. Foram esses versos que o Senhor deu a graça de ler. É uma palavra, irmãos, que revela, primeiramente, o quanto o nosso Deus é santo. Glória a Deus. E com Deus não se brinca. E por outro lado, nós vemos o brilho que Deus colocou sobre o seu povo, ainda que estivesse no cativeiro. Glória a Deus. Os irmãos sabem que a palavra traz para nós os 3 homens mais justos da face da terra. No livro de Ezequiel, capítulo 14, verso 14. E Daniel era um deles. Glória a Deus. Porque foi um homem que o Senhor permitiu, que viu a destruição de Israel pelas mãos de Nabucodonosor. Foi conduzido por Nebuzaradão, o capitão na época da Babilônia, junto com seus companheiros Misael, Ananias
e Azarias para fazer parte de um projeto de previdência do Império da Babilônia, porque eles escolheram os jovens mais formosos e mais sábios para, no futuro, usá-los dentre os príncipes e presidentes. Glória. Mas havia um mistério na vida desses 4 moços. Primeiro, porque o rei Nabucodonosor mudou o nome de Daniel para Beltesazar, Misael para Sadraque, Ananias para Mesaque e Azarias para Abednego. E quando o rei mudou o nome desses 4 jovens, ele queria que esses jovens negassem a sua fé. Porque Daniel, o significado do nome é juiz de Deus, enquanto Beltesazar era tesouro de Bel, um deus babilônico. Quando se mudou o nome de Misael, que significa quem é como Deus, deram a ele o nome de Sadraque, que era servo de Aco, um deus babilônico. Bendito é o nome do Senhor. Quando mudaram o nome, bendito é o nome do Senhor, de Ananias, que significa Deus é gracioso comigo. Puseram o nome dele de, bendito é o nome do Senhor, Mesaque, que seria servo de Sétia, uma das deusas que provia sabedoria para os escritores de livro. Bendito é o nome do Senhor da Babilônia, bendito é o nome do Senhor. E quando trocaram o nome, bendito é o Senhor, de Azarias, que significa o Deus Todo-Poderoso me ajudou, e puseram o nome dele de Abednego, colocaram que ele seria servo de Nebo, também um deus babilônico. Bendito é o nome do Senhor. Então, a intenção de Nabucodonosor era: troca o nome desses jovens, eles esquecem o nome e esquecem o Deus deles, e vão servir os nossos deuses. Mas aquele que nasce para servir a Deus, pode trocar nome, pode trocar endereço, pode trocar posição, ele continua fiel à palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor. E não contente com esta situação, Aspenaz, bendito é o Senhor, olhou para Daniel, Misael, Ananias e Azarias e disse: a partir de hoje, vós tereis o direito de comer dos manjares do rei. E eles rejeitaram. Bendito é o nome do Senhor, porque mesmo longe da terra de Israel, eles serviam o Deus de Israel e sabiam que dentro aqueles manjares tinha, bendito é o Senhor, oferta aos ídolos babilônicos. E chegou um ponto que Aspenaz começou a olhar aquilo como uma ingratidão. Nós poupamos a vida de vocês em Judá, nós trouxemos vocês para o cativeiro babilônico para contribuir com o governo babilônico. Nós demos nomes novos, nós demos deuses novos para vocês servirem, e mesmo assim vocês estão desprezando o banquete do rei. Glória ao nome do Senhor. E eles responderam dizendo: não vamos responder nada sobre esse negócio, e vamos fazer um propósito aqui, vamos comer frutas, vamos comer legumes, vamos comer verduras e vamos tomar água. E bendito é o nome do Senhor, por 15 dias vamos ver quem de nós vai ser o mais forte, quem de nós vai ser o mais sábio. Glória ao Rei. E Deus honrou esses 4 jovens desde a entrada deles na Babilônia, porque comeram de fato verdura, legumes, frutas, tomaram água, mas não ficaram mais fracos do que os outros, não ficaram menos inteligentes do que os outros. Muito pelo contrário, além deles serem mais fortes, eles eram também mais inteligentes. Estou sentindo uma virtude muito grande, e sinto que essa virtude está descendo, não só aqui onde está sendo feito esse culto, mas na casa de cada Daniel, na casa de cada Misael, na casa de cada Ananias, na casa de cada Azarias, que não negou o nome do Senhor por um prato de comida, que não negou o nome do Senhor por nenhuma oferta desse mundo. Hoje Deus te visita de uma maneira diferente e quer te dar um presente do céu, se tu crê nesta palavra. E uma coisa é certa, irmãos, começou a se perceber que eles eram diferentes.
Mas aconteceu tudo o que aconteceu na vida de Nabucodonosor, o horário já foi embora, e chegou um tempo que ele partiu e o seu filho assumiu o trono. E Nabucodonosor já havia feito um edito dizendo que era para todas as nações louvarem o Deus de Israel. Quando Daniel interpretou o sonho da grande estátua, bendito é o nome do Senhor, tinha feito também um outro edito, que era para o povo se curvar diante do Deus de Israel, quando ele pôs Misael, Ananias e Azarias, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo acesa e aquecida 7 vezes mais, aquecida a ponto de matar aqueles que colocaram eles na fornalha, e eles caíram ali atados. E alguém olhava de longe e dizia: o rei vive para sempre. Quantos que foram jogados na fornalha? Foram 3, mas eu estou vendo 4, e um deles tem a semelhança do Filho dos Deuses. Glória ao nome santo do Senhor. E não nesta escritura, mas numa escritura apócrifa diz que Azarias cantou na fornalha, porque aquele que nasceu para servir a Deus canta no meio da água, canta no meio do fogo, canta onde Deus preparar, porque Isaías disse no capítulo 43 do seu livro: quando passares pelas águas não submergirá, quando passares pelo fogo tu não se queimará. E Davi também falou no Salmo 29 que a voz do Senhor separa as labaredas de fogo. E eles saíram de lá, diz a palavra, que além de estarem desamarrados, não tinha cheiro de fumaça nas suas vestimentas, nem nos seus chapéus, e nenhum órgão do seu corpo, e nenhum membro do seu corpo vestígio de queimadura. Glória ao Senhor! Então Nabucodonosor escreveu e disse: verdadeiramente, esse Deus de Israel é um Deus verdadeiro. Mas Belsassar brincou com Deus, porque ele sabia de tudo que Deus fez, inclusive do tempo que o pai dele teve um sonho, que ele estava como uma árvore frondosa. E essa árvore frondosa, glória ao nome santo do Senhor, era uma árvore que parecia que se perdia no céu. E ali o Senhor permitiu que ele ficou 7 anos pastando como animal. O orvalho molhava o seu corpo, glória ao nome santo do Senhor. E chegou um determinado momento, irmãos, que quando Nabucodonosor voltou, fez mais um decreto, dizendo que esse era o verdadeiro Deus. E aconteceu, irmãos, que Belsassar, depois da morte do pai, assumiu o reinado, e ele foi mexer onde não era para mexer. Ele foi brincar com os vasos de ouro que estavam no templo. O templo já havia sido destruído, e os vasos foram trazidos para a Babilônia porque eram feitos de ouro puro. E ali tomaram vinho, blasfemaram e glorificaram outros deuses. Ele estava no meio de 1000 se engrandecendo, porque muitas vezes o homem na multidão ele se perde na sua essência. Mas nós sabemos, irmãos, que dentro dessa linhagem, quando o nosso Senhor Jesus Cristo multiplicou a primeira vez os pães, tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quando o Senhor Jesus Cristo multiplicou a segunda vez os pães, tinha 4.000 homens, fora mulheres e crianças. E ali ele estava rodeado de grandes multidões. Mas quando ele foi crucificado, só João e Maria estavam no pé da cruz. Glória ao nome santo do Senhor. Porque a multidão que andava com ele só andava por causa dos benefícios e daquilo que eles recebiam da mão do Senhor. Mas aquele que estava no pé da cruz, ele tinha compromisso com o Senhor. Glória a Jesus. E hoje a palavra vem, irmãos, porque do mesmo sentido que Daniel, Misael, Ananias e Azarias, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego,
conservaram o compromisso que eles tinham com Deus no cativeiro. Glória. João e Maria conservaram o compromisso que eles tinham com Jesus Cristo no pé da cruz. E hoje, você que está aqui congregado, e você que está nessa live, você não está aqui para ver como se fosse uma vara arrebatada pelo vento no deserto. Você não está aqui de curioso. Você não está aqui porque, bendito é o nome santo do Senhor, tem alguma coisa bonita ou tem algo para chamar a tua atenção. Você está aqui porque você tem compromisso com o Senhor dentro do teu coração. E a palavra que Deus manda é essa: você é um vaso de ouro, e o inimigo tem brincado com a tua crença, tem brincado com o teu coração, tem brincado, bendito é o nome santo do Senhor, com a tua esperança. Tu serve ao Senhor desde criança, e hoje tu pediu um sinal para Deus e disse: Senhor, eu preciso ver alguma coisa da tua parte. E a palavra que Deus manda é essa: aquele que brincou com a tua fé vai ter que respeitar o Deus que você serve por esses dias. Não porque Deus vai aparecer numa figura tirana, ou numa figura opressora, ou vai pesar a mão, como muita gente trata Deus como se fosse matador de aluguel, como se fosse cangaceiro do Nordeste. Não, irmão! Deus não vai vir para mostrar ira, Deus vai vir para mostrar sinal na tua vida. Aleluia. O Deus que está falando contigo não vai falar aqui que vai matar teus inimigos. Glória a Deus. Mas vai conservar eles em pé. Aleluia. Para aplaudir a tua vitória. Aleluia. Irmãos, que palavra maravilhosa que Deus está mandando. Que Belsazar, ele brincou com aqueles vasos porque ele não sabia o que ele estava fazendo. Ou se fez, irmão, porque se conhecia a história do pai, ele não podia mexer naqueles vasos. E eu tenho certeza que era a segunda opção, irmão. Porque enquanto ele estava se engrandecendo no meio da multidão, chegou uma hora que apareceu uma mão e escreveu na parede: Ia lá, santo. Ele não via a mão. Ele viu os artelhos dos dedos e o movimento escrevendo as letras. Ele não conhecia aquela caligrafia, porque não era o hebraico, não era o aramaico, não era o grego, não era o latim, não era a língua nativa da Babilônia. Era uma letra que só Deus sabia escrever, e só quem era de Deus sabia interpretar. Glória ao nome santo do Senhor. A mão misteriosa passou pelo banquete de Belsazar para deixar uma sentença, e a mão misteriosa do Senhor vai passar pela cidade de Salto para deixar uma sentença por esta palavra. Você acredita, irmão? Você acredita, irmã, que a mão misteriosa do Senhor vai passar na tua casa para escrever, não mais em parede, não mais em estocada, não mais em mármore, mas no teu coração, e até mesmo em algum lugar que alguém possa enxergar que tu é homem de Deus e mulher de Deus na terra. Irmãos, ele se assombrou, irmão. Chamou todo tipo de reforço que ele pôde. Era mago, era astrólogo, era sábio, era tanta gente. Ninguém conseguia descobrir o segredo. E o rei com medo, até que chegou um ponto que a mulher do rei falou: ó rei, vive para sempre. Você esqueceu de Daniel? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Alguém vai lembrar de você. Alguém vai lembrar de você. Você lembra como Deus usou Daniel o tempo que teu pai era vivo? E ele tem o Espírito dos deuses santos, chama ele aqui. Eu tenho certeza que ele vai decifrar esse enigma que está na parede. E tem um grande enigma na tua vida, que você já procurou pelas forças contrárias à santidade de Deus e não conseguiu decifrar. Você já entrou em diversos lugares que fala de Deus e não conseguiu decifrar, porque a tua vida tem um enigma indecifrável. Mas por esta palavra, se tu crer, Deus vai desvendar o enigma que está por trás da tua história. E quando Daniel chegou, primeira coisa que ele falou:: ó rei Belsazar, vive para sempre.
Tu esqueceu do que Deus fez no tempo do teu pai? Deus pede para você lembrar do tempo dos teus pais. Deus pede para você lembrar daquele tempo que você andava descalço no chão, porque não tinha um calçado para calçar. Deus pede para você lembrar daquela mulher, a tua avó, que seja, o teu avô, tua mãe, o teu pai, aquelas pessoas que serviram de referência de fé, aquelas que você viu a conversão e hoje você perdeu o teu caminho. Muitos olham para você e dizem que você é ovelha negra da família, muitos não dão nada por você, mas hoje, se tu crê pelo poder desta palavra, o enigma vai ser decifrado na tua vida. Bendito é o nome do Senhor. E chegou um ponto que ele começou a falar, lembra de tudo que Deus fez no tempo do teu pai, mas mesmo assim, tu colocou a mão nos vasos de ouro, tu tomou vinho, invocou outros deuses, e a ira de Deus se acendeu contra você. Então eu vou fazer o rei saber o que está escrito aqui. Mene, mene, tekel, farsim. Pesado achado na balança e foste achado em falta. É rasgado de ti o reino, entregue aos medo-persas. E naquela hora houve uma festa, vestiram Daniel de púrpura, colocaram um pendente de ouro no seu pescoço, e começou a se dizer, esse vai ser o terceiro do reino, esse vai ser o terceiro do reino. Mas antes que a festa terminasse, o exército dos medo-persas entraram, e ali caiu o império da Babilônia. E hoje essa palavra vem para dizer, que como naquela noite, ao final daquele banquete, caiu o império da Babilônia, ao final dessa palavra vai cair o império da morte na tua vida. Se tu crê, se tu tiver condição de abrir a tua boca e dar glória ao Criador por esta palavra, manifestar o dom que está dentro de você. Hoje está caindo o carro, hoje está caindo o cavaleiro, hoje está caindo tudo que se levantou, toda arma preparada contra ti não prevalecerá, porque até hoje o império da morte tem te perturbado, até os sonhos Deus tem te mostrado, porque muitas vezes nós não entendemos qual que é o fundamento do pesadelo. Por que nós temos um pesadelo? Deus permite o pesadelo para nós vermos o que o adversário ia fazer conosco se Deus não tivesse na nossa vida. E é panorama que muda, é cenário que muda, mas quando chega na hora pior, Deus nos desperta, colocando longe a mão do adversário para dizer, esta alma me pertence, esta alma nasceu dentro do céu. E o espanto noturno tem te acompanhado há muito tempo. Mas se tu crê hoje, o império da morte se retira da tua vida. Hoje o exército de Deus, que vem através por esta palavra, vai trazer a felicidade que você tanto sonhou. E o Senhor vai te fazer um homem feliz. Não que Ele vá te enriquecer das coisas da terra, mas Ele vai te enriquecer do que é do céu. Bendito é o nome do Senhor. E no final, o Senhor é aquele que precisa mostrar que você é vaso de ouro. Bendito é o Senhor. E aquele que brincou com a tua crença, aquele que pisou em ti, aquele que pisou na tua história, vai ter que dizer que Deus te ama na terra. Deus, nosso Pai, seja louvado. Amém. Tem alguma coisa, Isaías? Tudo certo? O irmão Ezequiel vai vir aqui fazer a última oração a pedido do irmão Isaías. Oramos a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Na pregação da palavra, o irmão expressou sobre Ciro e sobre o profeta messiânico, filho de Amós, que era Isaías. E fez uma demonstração dos dias de Cristo, né? E falou sobre o ponto de Ciro, juntamente o ponto de Jesus Cristo. E o irmão fez uma prefiguração para os dias cristocêntricos. Explica para nós sobre isso daí, mais ou menos. Irmão, assim,
como o senhor deu a graça de, sim, iluminou no culto, né? Hebreus capítulo 10, verso 1, está escrito na palavra que tudo que nós vemos no passado é sombra da realidade do presente e do futuro. Desde o Antigo Pacto, falando do Antigo Testamento, a lei, a maneira que a lei era executada, os sacrifícios, enfim, tudo isso era sombra das coisas presentes e futuras que haveriam de vir. E o cativeiro babilônico durou 70 anos, mas antes de durar os 70 anos, uma coisa tão interessante que Deus deu tanto para Isaías como para Jeremias em profecia o tempo que ia durar. E veja o que é o poder da profecia, porque em Isaías capítulo 45 foi profetizada a vinda de Ciro praticamente centena de anos antes dele nascer. Como também foi profetizado por aquele profeta que foi morto por um leão por ouvir o mau conselho do profeta velho. O profeta novo e o profeta velho. Ele profetizou sobre Josias, praticamente quase 300 anos dele nascer, dizendo que ele ia nascer para reparar o templo, né? Então a profecia ela é atemporal. A profecia é uma coisa impressionante. E onde que entra a questão da prefiguração? Que o Império Babilônico era o império que oprimia o povo de Deus. Como hoje nós sabemos que nós lutamos contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade que habitam nos lugares celestiais, que também oprimem o povo de Deus, que são os cristãos. E assim como foi profetizada a vinda de Ciro, o mesmo profeta Isaías pregou: um menino nos nasceu. Manteiga e mel comerá até aprender a rejeitar o mal. E por isso que a terra não vai ser mais entenebrecida e nem envelhecida. Então observe-se que da mesma forma que Ciro veio através de uma profecia para libertar o povo de Israel da mão da opressão dos inimigos, o Senhor Jesus veio para libertar o povo de Deus da opressão do pecado e da morte. E uma coisa interessante até dentro dessa situação, aproveitando o gancho, que quando o povo da Pérsia foi vencer os babilônios, eles não entraram dentro do território babilônico, eles não entraram e invadiram o castelo do rei Belsazar, e ali eles tomaram o império. Olha que coisa interessante. Então, assim como o Império Persa teve essa força, o Senhor Jesus entrou no território do próprio adversário para arrancar das mãos dele a chave da morte e vencê-lo. Purificas que além me pra me conduz ao teu reino de paz. Quem pode dar um glória bem gostoso para o Senhor? Irmãos, em Hebreus capítulo 10 diz que tudo que é do passado é uma sombra da realidade do que viria para o presente e para o futuro. O Império Babilônico simbolizava o inferno. O Império Persa simbolizava o reino de Deus. Ciro, o rei, que foi profetizado o seu nome muito tempo antes dele nascer pela boca de Isaías, no capítulo 45 do seu livro, era uma prefiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. E através de Ciro, aleluia, Deus colocou Israel em liberdade. Eu sinto uma virtude muito grande, irmão. E sinto que essa virtude está descendo aqui, está descendo na casa de todos aqueles que estão com propósito de adoração. Saia daqui com a certeza no teu coração. E você que está na tua casa, tenha certeza, o império da morte vai perder a força dentro da tua casa. O império maligno vai perder a força dentro do teu lar.
O império da morte vai ter que se retirar da tua vida por essa palavra. Mais alguma coisa, irmão? Amanhã nós vamos ter o culto de busca de dons em Peruíbe, irmão. Nós vamos estar presente com o nosso irmão Isaías a pedido dos servos de Deus, passou em reunião. E nós pedimos, irmão, que os irmãos façam um esforço para estar conosco, seja presente ou seja pelo sistema online, e que todos que entrarem, que entrem com o propósito de avivamento espiritual. Que todos que entrarem, irmãos, amanhã possam se consagrar, possam orar a Deus e possam pedir: Senhor, eu preciso dos teus dons. Deus é poderoso para cumprir o desejo do nosso coração. O homem não tem nada, mas Deus tem tudo para nos dar. Vamos nos despedir, irmãos. Agradeço de coração nossos irmãos que vieram, servo de Deus, dono da casa, que abriu a porta para nós, os visitantes, que Deus abençoe ricamente os irmãos, que possam estar conosco das próximas vezes. Você que está pela primeira vez na live nos assistindo, venha mais vezes para junto de nós se alegrar, porque na simplicidade Deus tem operado e vai continuar operando no nosso meio também. Vamos nos despedir com os olhos fechados. Aleluia. Glória a Jesus. Que a santa paz de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder libertador, a mão misteriosa que trabalha nas nossas vidas por esta palavra, repouse em nossos corações para uma vida eterna. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é aí que está o segredo, que muitas vezes a gente tem que orar e tem que pedido para Deus nos iluminar todos os dias, que na congregação cristã no Brasil, quem me conheceu, eu atendi os santos cultos e tinha muito cuidado na pregação da palavra com relação a ensinar a nossa irmandade o que está escrito na Escritura. E mesmo que você pregue o Antigo Testamento, você tem que trazer para a irmandade a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, porque seja por uma teofania, ou seja por uma prefiguração, ou seja por uma profecia, por uma revelação, o Senhor Jesus ele está presente de Gênesis a Apocalipse na Bíblia. Exatamente. E a comunidade cristã no Brasil, quando nós começamos a assistir às reuniões, o que mais me admirou foi justamente a situação de ter o compromisso com a pregação cristocêntrica. E hoje é o que eu tenho orado sempre para o Senhor. Senhor, quando o Senhor me der a palavra, mesmo que seja no Antigo Testamento, não deixa que eu venha esquecer do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus Cristo sempre esteja no centro das nossas pregações. Que não sejam nossos anseios, nossas vontades, que é o antropocentrismo ou o triunfalismo, mas que seja tudo além de movido e guiado pelo Espírito Santo, que a Deus seja dado toda a glória e que o nosso Senhor Jesus Cristo sempre esteja ao nosso lado. Glória a Deus. E eu fico feliz, irmão, que mesmo diante de tantas dificuldades que nós enfrentamos, situações que muitos talvez no teu lugar, no meu lugar, ou no lugar do servo de Deus, talvez ele não tenha passado um processo tão difícil como o nosso, mas quem passou por um processo como nós passamos, a primeira coisa que poderia ter feito é ser revoltado contra Deus ou ser revoltado contra o nosso Senhor Jesus Cristo, às vezes blasfemar contra o Espírito Santo e perder a salvação. Muito pelo contrário, tudo isso nos afastou da religiosidade e nos uniu mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nos trouxe para Cristo. O Senhor Jesus Cristo de Gênesis a Apocalipse, ele está em todos os estágios. E nós temos essa preocupação de ser cristocêntrico, justamente pregar Gênesis, trazer Jesus, Êxodo, trazer Levítico, Deuteronômio e todo o seu livro Pentateuco e toda a história bíblica, 66 livros canônicos, trazer Cristo para a humanidade, porque o único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Dentro disso, nessa medida de Efa, temos 4 elementos, e nos 4 elementos você vê Cristo também. No fogo, o que o João falou? Vai vir um que batiza com fogo, né? O Espírito e com fogo. Então, no elemento fogo, Cristo está. Na água,
Ele falou o quê? Eu tenho a... Se você soubesse quem é que fala contigo, tem a água que nunca mais você volta no poço aqui de Samaria para buscar água. Tem a água da vida, né? O vento, né, que é o ar, o oxigênio, né, juntamente a água, hidrogênio. Então o Senhor é o vento. Qual é o vento? O vento veemente que entrou lá. Eu vou ao Pai, mas vos mando o Espírito Consolador que vos guiará em toda a verdade. E entrou aquele Espírito Santo e batizou aquelas pessoas com a promessa. Era o próprio Senhor em Espírito, junto do Espírito Santo e o próprio Deus. 3 em 1, né? Então, e na terra, formado de terra como? Pó da terra. Ele também foi homem, como Adão. Ele foi um Adão que restaurou o homem. Um Adão que pecou e ele foi um Adão que salvou. Então, dentro dos 4 elementos, nós vemos Cristo. Então, não tem como Cristo não aparecer. Antes de nós finalizar isso daqui, o irmão estava vindo hoje de Curitiba, a caminho, e estava eu, o irmão Ezequias aqui e o irmão Marciano. E nós estávamos conversando assuntos da própria palavra. E na palavra nós falamos de Isaías, entramos nesse Ciro, né? Entramos em toda essa história de Daniel, do o profeta messiânico Isaías, não foi, irmão? Exato. E quando foi na palavra, Deus deu o servo de Deus que não sabia de nada, entrou em toda essa conversa que nós estávamos tendo hoje aqui na minha casa. E melhor, a palavra foi Daniel, e o irmãozinho falou, meu nome é Daniel, que estava no culto. Para você ver, então junto com tudo isso, está a revelação da palavra, que nós não descartamos. Nós somos uma igreja que queremos o ensino da Bíblia, mas não descartamos os dons, principalmente da profecia. Verdade. Sem profecia o povo se corrompe. Exatamente. O próprio sábio falou nos provérbios. O que nós pedimos é oração para a nossa irmandade. Ore a Deus pela comunidade cristã no Brasil, não só pela comunidade cristã no Brasil, como pelos católicos, pelos evangélicos, por aqueles de fé protestante, por aqueles que conhecem a Deus, por aqueles que não conhecem a Deus, por aqueles que nos amam, por aqueles que nos odeiam. E, sobretudo, por nós que estamos no ministério, porque cada um de nós carrega uma cicatriz. E existem cicatrizes que incomodam. Como também, muitos de nós às vezes carregamos feridas. Mas o pastor, muitas vezes ferido, ele tem que tratar da ferida da ovelha para depois pensar em cuidar de alguma coisa que está nele. E eu ainda quero ter a oportunidade de voltar aqui para glorificar a Deus, e dizer que Deus faz a ferida e Ele mesmo tem o poder de curar. E assim andarmos de cabeça erguida, pisando na cabeça da serpente e fazendo a vontade do Criador, porque esse é o nosso prazer. Nosso prazer é fazer a vontade do Criador para um dia, todos juntos, nos encontrarmos na eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Finalizamos por aqui. Deixa os seus comentários, o que você achou. Se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação, seja membro do canal, compartilhe com mais pessoas e fique atento nos próximos vídeos que vamos fazer. Deus vai dar graça. Ainda vamos fazer uma podcast com o querido irmão Marciano, não é, Marciano? Sim. Falando sobre a chegada dele conosco para a comunidade. Hoje ele está quietinho aqui, mas ele tem muita coisa para contar para você depois. Paz, Deus. Deus abençoe. A paz de Deus. Deus abençoe você e a tua família. Amém.